Fisiologia da Alma, capítulo 20, subtítulo ainda Alimentação Carnívora e o Vegetarianismo. Pergunta a Ramatiz, feita ao espírito Ramatiz. Dai-nos um exemplo objetivo de como poderemos governar a mente e controlar o instinto para extinguirmos o desejo de saborear a carne de animais. Responde Ramatiz. Primeiramente, é necessário que não vos deixeis fascinar completamente pelo aspecto festivo das mesas repletas de pratos com carnes, aos quais a arte mórbida ainda ajusta enfeites que não passam de sugestões pérfidas para que mais se acicatem os desejos inferiores. Diante do presunto apetitoso, convém que mediteis sobre a realidade fúnebre que está à vossa frente. Há que recordar a figura do suíno metido no charco, na forma de um mal cheiroso e detestável monturo de albumina, suarento, balofo e imundo, que depois é cozido em água fervente para dar-vos o presunto rosado e cheiroso. Ante o churrasco delicioso, não vos deixeis seduzir pelo cheiro da carne a crepitar sob apetitoso condimento, mas considerai-o na sua verdadeira condição de musculatura sangrenta, que durante a vida do animal eliminou o suor acidulado pelos poros, verteu toxinas e ureia, figurando também como a rede microscópica que canaliza bacilos de todos os matizes e de todas as consequências patogênicas. Na realidade, o vosso estômago não foi criado para a macabra função de cemitério vivo, dentro do qual se liberta a fauna dos germes ferozes e famélicos e se desmantelam as fibras animais. Se não vos deixardes dominar pelo impulso inferior, que perverte a imaginação e vos ilude que a falsidade da nutrição apetitosa, cremos que, em breve, sentir-vos-eis libertos da necessidade de ingestão de despojos animais, assim como há homens que mentalmente, ou mental e fisicamente, se libertam do vício de fumar ou de beber e não mais sofrem diante dos fumantes ou dos alcoólatras inveterados. E se o desejo impuro ainda comandar o vosso psiquismo negligente e enfraquecer a vontade superior, é mister que, pelo menos recordeis, a comoção dolorosa do animal quando é sacrificado sob o cutelo impiedoso do magarefe, ou quando sofre o choque operatório da faca perversa em suas entranhas inocentes. Vamos a mais uma pergunta. Então, ao espírito Ramatiz. Consultam-nos alguns confrades sobre se há acréscimo de responsabilidade para os espiritualistas que são carnívoros. Que dizeis? Não podemos analisar-lhes acréscimo, ou melhor, não podemos assinalar-lhes acréscimo de responsabilidade. Nesse caso, pois a maioria ainda obedece ao próprio condicionamento biológico do pretérito, que se consolidou na forma animal e humana. Evidentemente, são poucos os espiritualistas que encaram o problema da alimentação como um delicado assunto que deva ser digno de atenção. Mas o costume carnívoro não se coaduna de maneira alguma com os princípios elevados do espiritualismo, que, além de, claro, conhecendo isso tudo aqui, que além de se fundamentar nos preceitos amorosos do Mestre Jesus, se firma nos postulados iniciáticos do passado em que
a alimentação vegetariana era norma indiscutível para os discípulos bem intencionados. Os espiritualistas que estiverem seriamente integrados no sentido revelador e libertador da doutrina codificada por Allan Kardec, indubitavelmente hão de exercer contínuos esforços para extinguir o péssimo costume de ingerir a carne animal, né, dos seus irmãos menores, irmãos inferiores. O seu entendimento superior e progressivo há de distanciá-lo cada vez mais dos retalhos cadavéricos. É óbvio que a questão de comer carne ou não comê-la é assunto de fórum íntimo da criatura e, por isso, aqueles que não se dispuserem a mudar a sua alimentação doentia de modo algum concordarão com os nossos enunciados. Muitos saberão tecer comentários ardilosos e sugestivos para chegarem a conclusões que justifiquem a sua nutrição bárbara, considerando a sua escravidão mental ao desejo impuro como sendo imposição natural da vida humana, mas aqueles que procuram um alto nível de espiritualidade saberão compreender que a carne é prejudicial ao organismo físico. Por quê? Este lhe absorve as toxinas urêmicas, com que fica violentada a tessitura delicada do veículo astral, onde se agravam as emoções da alma. Se o espírito, ou espiritualista, pretende alcançar melhor coeficiente físico, moral, social, artístico, intelectual ou espiritual, é óbvio que a abstinência da carne é um imperativo indiscutível para o êxito completo em atingir esse ideal superior. As figuras santificadas dos líderes espirituais de alto nível do planeta Terra que estiveram aqui, tais como Buda, Gandhi, Maharishi, Francisco de Assis e outros, entre os quais se destaca, indubitavelmente, a sublime figura do Mestre Jesus, deixando-vos o exemplo de uma vida diante dos banquetes carnívoros, ou dos colchões moles assados no braseiros das churrasqueiras tétricas, que jamais aprovou isso. E é de senso comum que os povos mais belicosos, os povos brutos, instintivos, são exatamente os maiores devoradores de carne, assim como as figuras brutais, obesas e antipáticas dos antigos Césares romanos ferem a vossa retina espiritual, pelo mesmo motivo apontado, embora não se agrave a responsabilidade dos espiritualistas que ainda se alimentem com despojos animais. Nem por isso se lhe reduz a culpa de serem tradicionais cooperadores para a existência de matadouros, açougues, além de flagrante desmentido que oferece a observância dos preceitos de amor e bondade para com o infeliz animal sacrificado. E aqui ficamos, então, com o capítulo 20 de Fisiologia da Alma.